Bom dia, meus amores! Bom dia, bom dia e bom dia! Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida, esteja sobre a sua casa. Bora para mais um dia que o Senhor Ele já fez. Bom dia, Renatinha! Como você está? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos para mais uma manhã cheia da graça, cheia da bondade do Pai. Mais uma manhã abençoada em nome de Jesus. Amém? Acordaram bem, dormiram bem, passaram bem a noite. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Rompendo, avançando, cheia de alegria. Por aqui eu tenho rompido. Falo rompido com o Senhor. Ele tem me dado a porção diária para poder vencer um dia após o outro. Graças a Deus, tá tudo bem por aqui. Que a paz do Senhor esteja sobre o seu lar, viu? Esteja sobre a sua casa. Hoje nós vamos para 1 Samuel, capítulo 5. Na segunda-feira nós lemos o capítulo 4. Falamos sobre o povo ter levado a arca para o acampamento e a arca ter sido roubada. Tô esperando meu WhatsApp entrar para eu poder comunicar no grupo que a live começou. Mas enquanto o pessoal vai entrando, nós vamos orar e agradecer ao Senhor por mais um dia. Não sei como você acordou, não sei como está o seu coração, mas tem um salmo que fala, olha, o Senhor é bom. Quer ver? Eu amo esse salmo. Na verdade, eu amo todos os salmos, né? Robertinha, faz algo pra mim. Manda uma mensagem pra Cacau. Pede Cacau pra poder mandar uma mensagem no grupo. Falando que nós estamos ao vivo, porque meu WhatsApp não quer entrar. Você faz esse favor pra mim? Muito obrigada, meu amor. Deus te abençoe. Eu amo salmos. Vocês têm o hábito de ler salmos? Eu amo todos os salmos. Vou falar para vocês o salmo que nós vamos ler para a gente poder orar. Salmos 34. Vamos começar o nosso dia lendo Salmos 34. Não vou ler ele todo. Mas nós vamos ler uma parte, vamos orar e agradecer o Senhor. Salmos 34, Davi ele vai escrever esse salmo e vai dizer que o Senhor ele é bom. E aí eu consigo imaginar a emoção no coração, no coração de Davi quando ele escreveu esse salmo. Ele vai começar dizendo assim: eu bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. A minha alma se gloriará no Senhor. Os humildes ouvirão isso e se alegrarão. Louvem comigo a grandeza do Senhor, e todos juntos lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele ficam radiantes. O rosto deles jamais se encobrirá de vexame. Clamou este aflito e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e o livra. Provem e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que nele se refugiam. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Até aí. Gente, depois vocês podem ler o capítulo completo. Mas Davi está dizendo, olha, provem e vejam o tanto que o Senhor ele é bom.
Ele está dizendo, eu experimentei quando eu estava com o coração aflito, em um momento de angústia, eu me escondi em Deus e Ele colocou a sua mão sobre mim e eu fiquei escondidinho, provando dessa bondade de Deus, provando dessa proteção de Deus, e por isso o louvor estará sempre nos meus lábios. Eu tenho a experiência de que quem olha para Cristo está radiante. Quem mantém os olhos nele jamais terá o rosto em vexame. Davi está dizendo, existe uma diferença de quem mantém os olhos fixos em Cristo, em Deus. É isso. Nós vamos orar, começar o nosso devocional orando e clamando ao Senhor em cima desse salmo. Porque quem olha para Cristo tem os olhos radiantes, tem o rosto brilhando e jamais terá vexame. Porque colocou a confiança, depositou a esperança, sabe? Você está em Cristo. Você está encoberto por Ele. Está num lugar de proteção, está num lugar seguro. E aí Davi fala, prova, veja. Sabe, é como se ele estivesse dizendo, experimenta e você vai ver que Ele é bom. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, nesta manhã nós queremos te agradecer. Nós te louvamos, Pai, e o louvor estará continuamente em nossos lábios. Nós exaltamos o Senhor porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso lugar seguro, o Senhor é o nosso refúgio, proteção. Obrigado, Pai. Assim como Davi, ele tinha uma certeza que o Senhor o livrava da angústia, do dia mau, dos opressores, nós também temos essa certeza, Pai. Nós colocamos a nossa esperança no Senhor, nós entregamos a nossa mente, o nosso coração e toda a nossa vida nas Tuas mãos nesta manhã. E queremos nos refugiar no Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor tem liberado porções diárias para a nossa vida. Obrigado por tanto amor, obrigado por tanto carinho com a nossa vida, Pai. Nós te amamos e queremos provar isso em obediência. Aqueles, Pai, que te obedecem, esses são os que te amam, Pai. A palavra nos diz que os que olham para ti são radiantes e o seu rosto não estará em vexame, Pai. Nós não seremos envergonhados, Pai. Davi diz para nós provarmos do Senhor e ver que o Senhor é bom, que o Senhor tem guardado aqueles que confiam em ti. Nós queremos experimentar, Pai, dessa bondade, desse amor cada dia mais. Então, nesta manhã, nos leva a um lugar de profundidade, nos leva a um lugar de entendimento maior sobre quem o Senhor é. Obrigado, Pai, porque o Senhor deixou um manual, o Senhor deixou a Tua palavra para que nos instruísse, para que nos encorajasse, nos exortasse e nos ensinasse durante a caminhada. Obrigado porque cada dia que eu olho para essa palavra, eu sou motivada e encorajada a prosseguir. E assim tenho feito, Pai, com os meus companheiros de caminhada, com os meus amigos que aparecem aqui na live. Eu tenho encorajado eles também a prosseguir. Peço, Pai, para que nesta manhã o Senhor tenha liberdade de ministrar ao nosso coração, de falar aquilo que está no seu, Pai. Que nós possamos estar alinhados com o céu e que haja uma porção do Teu Espírito Santo mesmo, Pai, sendo liberada em cada coração. Que o nosso amigo Espírito Santo, ele possa mesmo nos conduzir aos lugares que nós precisamos nesta manhã. Nós queremos estar onde o Senhor está e fazer aquilo que estava no seu cronograma, em nome do Senhor Jesus. É o que nós te pedimos nesta manhã. Nos esconda debaixo da tua potente mão, Pai, e nos livra de todo mal, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito obrigada, Senhor Jesus. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para extirpar da terra a memória deles. Clamam os justos e o Senhor escuta e os livra de todas as suas angústias.
Guarda esse salmo. Eu não sei se você já tinha ouvido ou lido o Salmo 34 antes. Mas eu gosto muito do Salmo 34. Muito. Então, em momentos de angústia, em momentos onde você não souber tanto para que lado correr, onde seu coração estiver muito aflito, vai ler o Salmo 34 e lembre-se que o Senhor tem te guardado e tem te livrado de todo mal, tá? Amém? Amém. Hoje nós vamos para 1 Samuel, capítulo 5. Vamos lá comigo? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 5. Na segunda-feira nós falamos sobre o povo de Deus ter levado a Arca da Aliança para a guerra. Eles estavam em conflito com o povo filisteu. E os filisteus, eles tinham os deuses deles, né? E eles tinham o hábito de levar os seus deuses para a guerra. E Israel, olhando tudo aquilo, eles querem se comportar de maneira também a ter algo a poupar, a ver, né? Porque era difícil para eles lidar com Deus que era invisível. Gente, e eu vou falar que não era só no passado que era difícil. Atualmente também é. No passado eles tinham que lidar com um Deus que era invisível, um Deus que não podia construir imagem, um Deus que muitas das vezes andava na contramão de tudo que estava acontecendo naquele período atual, um Deus que muitas das vezes fazia com que eles retrocedessem em vários aspectos, faziam eles renunciarem muitos desejos, vontades, etc. Quando a gente olha para os deuses no Egito, os deuses do Egito, eles já habitavam em templos gigantescos, eram deuses que já manifestava em filosofia, em conhecimento da ciência, natureza, tudo. Era como se o avanço estivesse lá na frente. Nós vamos ver aqui agora que o povo israelita, eles não tinham lugar para amolar os seus machados, as suas ferramentas. E eles tinham que ir lá no território filisteu para poder amolar os seus machados. Ou seja, como se os deuses, o Deus, né, de vocês não ensinou vocês a amolar o machado, ou não deu condições para vocês manterem as ferramentas de vocês, conhecimento, sabe? Era como se eles estivessem um pouco mais atrasados. E aí eles olham e falam, Deus, por que o Deus deles permitem eles viver tanta prosperidade? É como se eles olhassem para o outro Deus e falam, mas eles estão vivendo muito mais coisa que a gente. Eles estão muito mais avançados que nós, sabe? É difícil olhar para os deuses que tinha no Egito e ver os deuses do Egito em templos, com ídolos, com sábios, doutos em toda a ciência, filosofia, conhecimento, fazendo um monte de coisa. Eles estavam bem à frente, sabe? E aí eles começam a produzir ferramentas. Entende? Eles vão muito à frente daqui do povo israelita. E é como se esse Deus estivesse disparado na frente do Deus de cá. Enquanto os deuses, né, de Baal, Aserá, Astarote e vários outros deuses, eles solicitavam, né? Eles vão fazer o quê? Eu vou dar para vocês, eu quero aqui que vocês me derem me dê um tipo de comida, me dê alguns tipos de sacrifício, mas vivam da maneira que vocês querem. Eu vou estar com vocês aonde vocês forem, me levem como amuleto. E aí cada um produzia
uma imagem daquele Deus, né? Replicava aquela imagem e aquele Deus ia com aquela pessoa onde ela estava. Eles entendiam que o Deus estava ali manifestando com eles o outro Deus, né? Deus Todo-Poderoso, o Deus invisível. Ele requeria do povo de Israel uma lei muito moral. Enquanto esse povo aqui podia fazer tudo que eles queriam, o povo de Israel tem que ser um povo modelo. Aí vem com muita renúncia, aí vem com muita entrega. Esse Deus aqui não deixa eles comerem o que eles querem. Eles não podiam comer a carne de porco, eles não podiam comer animais que não tinha casco, e alguns animais marinhos não podia, e um monte de coisa. Esse Deus aqui vem acompanhado com um monte de restrição. É como se esse Deus estivesse um pouco mais atrasado. E esse Deus começa a pedir um pouco de sacrifício além. Entende? E aí, eu imagino quantas vezes Israel não olhou e falou assim: Deus, eu vou querer andar com o Deus deles. Porque o Deus deles é visível. O Deus deles vai com eles aonde eles estão. O Deus deles sobe para a batalha. O Senhor não está indo com a gente. Por que o Senhor não vai para a batalha com a gente? Né? E hoje, esses questionamentos, eles ainda perpetuam nos nossos corações. Às vezes nós olhamos... Gente, para poder pensar. Israel não tinha carro de guerra. Israel não tinha lugar para amolar o seu machado. Machado era uma ferramenta essencial para cortar uma árvore, para buscar lenha e fazer um monte de coisa, seja fazer uma mesa, seja fazer qualquer outro utensílio para dentro de casa. Madeira era muito usada para produzir as coisas, né? Madeira. Eles não manuseavam muito ferro, mas eles manuseavam muita madeira, porque era o que eles tinham. Só que todas as vezes que eles precisavam amolar o machado, eles precisavam ir na terra filisteia. E chegando lá nos filisteus, os filisteus cobravam mais caro dos hebreus do que qualquer outro povo que morava na terra cananeia. Porque sabia que era hebreu e que servia a um Deus todo-poderoso. E aí eu paro pra pensar assim: gente, como pode? A história continua se repetindo. Muitas das vezes a gente continua pagando um preço mais alto por ser cristão. A gente continua fazendo entregas maiores. A gente continua com as restrições alimentares. O nosso Deus continua exigindo de nós um modo de falar, um modo de andar, de vestir, de alimentar, porque hoje nós somos templo do Senhor e Ele exige de nós um comportamento diferente. A Bíblia é o nosso manual e precisamos nos comportar conforme ela nos ordena. A Bíblia vai ensinar até mesmo o nosso comportamento com o nosso corpo. E tem pessoas que não vão seguir o mesmo Deus que a gente segue, que não vão estar nem aí pro cuidado do corpo. E aí você fala assim: não, mas tem tanta gente vivendo conforme lhe apraz, né? Tipo, eu vou viver dessa maneira e tudo bem. E você olha para fora, pessoas que não servem o Senhor prosperam tanto. E você ainda continua perguntando: Deus, mas por que as pessoas que às vezes não servem o Senhor, elas prosperam de tal maneira? Por que eles têm lugar para poder amolar o machado? Por que eles têm carro de guerra? Eu vou falar para você, a história não começou agora. A história começou lá atrás. Os deuses egípcios, eles tinham templos e mais templos. E ainda nessa época aqui, ó, em 1 Samuel, capítulo 5, ainda era tenda. A presença de Deus estava em tenda. E eles não tinham uma imagem de um Deus. Só tinha a Arca da Aliança. Aí tem esse contraste. Mas Deus, ele não está se importando com o monumento.
Deus não está importando com aquilo que é vistoso, aquilo que é mirabolante. Tava assistindo The Chosen esses dias, e aí tem um episódio que Jesus está com as crianças, e as crianças perguntam para Jesus assim: por que você mora aqui? Você não tem uma casa para morar? Aí ele fala assim: tenho uma casa para morar, mas eu trabalho construindo. E ele: mas você é rico? Seu pai é rico? Aí Jesus fala assim, ele desconversa e fala: isso é um assunto para uma outra hora. Mas ele não quis comentar, porque o nosso Deus é dono de todas as coisas nesse mundo. Mas ele não faz questão de mostrar que ele é, porque tem outras coisas que para ele é muito mais valorosas do que qualquer riqueza. Uma das primeiras coisas que tem que desarraigar do nosso coração é o nosso desejo por riqueza, desejo por status, fama, poder ou qualquer coisa que tente roubar o nosso coração. Nós precisamos que o nosso anseio pela presença, ele tem que vir primeiro por essas coisas. Primeiro do que por essas coisas. Não tem problema você querer morar numa casa boa, você se vestir bem, você ter uma empresa que tem bons resultados, mas isso não pode ocupar o primeiro lugar no seu coração. Porque Deus, desde o primeiro momento, com o povo de Israel, ele fala: olha, esse não é o meu foco. Quando ele vai construir o templo, ele dá todas as ordenanças para Davi, para que Davi conte para Salomão como o templo vai ser construído. Todavia, enquanto os outros ídolos tinham muito templo, e ouros e muitas farturas, e mostrava e esbanjava a riqueza, Deus não fez questão nenhuma de falar assim: construa para mim um templo já, porque no Egito já tem. Porque nas outras monarquias já tem. Deus não faz essa questão. Vocês estão conseguindo entender? Então, hoje, esse primeiro tópico eu queria trazer para o nosso coração. Da mesma forma que Israel enfrentou esse choque de religião, esse choque, de contexto, onde o ímpio prospera mais, onde o ímpio estava um pouco mais à frente, e o ímpio não tinha que fazer algumas entregas, seja elas morais, culturais, várias outras coisas. Nós precisamos ainda continuar nesse lugar. Deus ainda continua exigindo o seu jeito de andar, de falar, de vestir, de comer, etc. Tá? Então não se preocupe tanto com as coisas desse mundo. Se preocupe em agradar o seu Senhor, tá? E fazer tudo quanto Ele já te ordenou, exigiu, e é isso. Vamos lá. Primeiro a Samuel, capítulo 5. A arca de Deus foi tomada, porque eles tinham levado a arca pra guerra. Eles levaram ela como amuleto. Gente, deixa eu só pegar uma xicrinha aqui pra tomar meu café. A arca de Deus, ela tinha sido tomada porque eles levaram a presença de Deus. Não foi para poder levar a presença, ela não estava sendo usada da maneira correta. Eles levaram mesmo com o intuito errado, com a motivação errada. E por isso que o Senhor, Ele permite eles viverem essa situação, tá? Então a gente entra no capítulo 5 com esse cenário, combinado? Depois de tomarem a arca de Deus, os filisteus a levaram do campo de batalha em Ebenezer para a cidade de Asdod. Levaram a arca de Deus para o templo de Dagon e a colocaram ao lado da estátua de Dagon,
Contudo, na manhã seguinte, quando os moradores de Asdod se levantaram e viram que Dagom estava caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, então levantaram Dagom e a puseram de volta no lugar. Dagom era uma imagem, tá? Era um deus deles. E eles acreditavam, né, nisso, que o deus deles é que faziam eles prosperar em tudo, que toda vez que eles iam para uma batalha, quem fazia eles vencer era o deus deles. Então, como os filisteus haviam ganhado a batalha, eles entenderam que o deus Dagom fez com que eles vencessem a batalha. Então, o deus Dagom foi vitorioso sobre o Deus de Israel. E por isso, eles tomaram o amuleto de Israel, que era a Arca da Aliança. Era comum na guerra eles pegarem os utensílios, o que o outro exército tinha, né? O amuleto, levar o Deus deles, como se dissesse, nós tomamos o seu Deus. A minha versão, essa que eu estou lendo, é a NVT, tá? Da minha Bíblia. Dessa vez, vamos lá. Aí, na manhã do outro dia, porém, versículo 4, viram que tinha acontecido a mesma coisa. Dagom estava caído novamente com o rosto em terra diante da arca do Senhor. Dessa vez, a cabeça e as mãos de Dagom tinham sido quebradas. Estavam junto à porta de entrada. Somente o corpo permaneceu intacto. Por isso, até hoje, os sacerdotes de Dagom e aqueles que entram em seu templo, em Asdod, não pisam na soleira da porta. Então, a mão do Senhor pesou sobre os moradores de Asdod, do povoado vizinho, e os feriu com uma praga e tumor. Então, Deus está fazendo o seguinte, olha, peraí. Eu vou mostrar para vocês que o Deus de vocês não é nada. Quando o povo de Asdod viu o que estava acontecendo, exclamou: não podemos mais ficar com a arca de Deus, com o Deus de Israel. A mão dele pesou sobre nós e sobre Dagom, o nosso Deus. Então reuniram os governantes da cidade dos filisteus e lhe perguntaram: o que nós vamos fazer com a arca do Deus de Israel? Os governantes responderam: levem a arca para a cidade de Gade. Então levaram a arca de Deus de Israel para Gade. Mas quando a arca chegou em Gade, a mão do Senhor pesou sobre a cidade, ferindo com uma praga, tumores, os homens de lá, tanto os jovens quanto os velhos. Houve grande pânico. Por isso, enviaram a arca de Deus para a cidade de Ecrom. Mas quando os habitantes dali que entravam na cidade exclamaram: por que vocês estão trazendo a arca de Deus de Israel para cá? Querem matar todo o nosso povo? Reuniram mais uma vez os governantes filisteus e suplicaram: mandem a arca de Deus de Israel de volta para a sua própria terra, para que não mate todo o nosso povo. Pois a mão de Deus já pesava sobre a cidade e um pavor mortal se espalhava por todo lugar. Os que não morreram foram atingidos de tumor e o clamor da cidade subiu até o céu. Então Deus está manifestando e mostrando que, olha, deixa eu só provar e mostrar para vocês que o Deus de vocês não é nada perante quem eu sou. Deus tinha feito tudo aquilo para ensinar duas coisas. Primeiro, para os filisteus, que o Deus deles não era de nada. Segundo, para o povo de Israel, que não se trata a minha presença dessa maneira. Eu não fiz arca para poder subir para a guerra, a não ser que eu dê uma ordem, a não ser que eu dê uma ordenança. Mas a minha presença precisa estar estabelecida em um lugar. Vocês estão fazendo errado. Não era para pegar minha presença como amuleto e levar para a guerra ou o lugar que vocês acham que deve ir. Não é para usurpar da minha presença dessa maneira. Deus estava ensinando duas coisas e por isso eles permitem. Tanto que quando ele recebe a notícia de que a arca tinha sido levada, ele toma um susto, cai para trás e morre. E os seus filhos morreram também. Então tem vários ensinamentos aqui. Só que aí tem
Deus acaba ferindo o Deus deles, Dagon, envia tumor para toda a cidade onde a presença dele passa, mostrando que, olha, não toque, né, naquilo que vocês não sabem o que é. Eu sou um Deus real, embora sou um Deus invisível, vocês vão provar que eu sou um Deus de verdade. E olha que os filisteus já conheciam a manifestação desse Deus. É tanto que eles temeram quando a arca chegou no campo de batalha. Porque eles falaram assim, olha, a arca chegou. A presença do Deus de Israel está ali. Porque eles já sabiam tudo que Deus tinha manifestado e feito. Porque eles sabiam da travessia do Mar Vermelho. Eles sabiam o que Deus já tinha feito no Egito, quando tirou o povo de lá. Porque a história era contada e repassada. Então eles sabiam quem Deus era. Só que até naquele momento ainda não tinha acontecido nada com eles. Então agora eles viram e provaram que o Deus de Israel era um Deus de verdade, né? Era um Deus que estendia a mão e guardava o povo dele. E aí eles mandam a arca retornar. Como? Vamos ver ali como que a arca retorna, né? Capítulo 6. Ao todo, a arca do Senhor permaneceu 7 meses no território filisteu. Então os filisteus chamaram seus sacerdotes e adivinhos e lhe perguntaram: o que faremos com a arca do Senhor? Diga-nos como devemos mandar de volta para sua própria terra. Eles responderam: se vocês vão mandar a arca de Deus de Israel de volta, envie com ela uma oferta pela culpa, para que cesse a praga. Então, se forem curados, saberão que foi a mão dele que causou a praga. Que tipo de oferta pela culpa devemos enviar? Perguntou os filisteus. E eles responderam: uma vez que a mesma praga atingiu vocês e os 5 governantes, façam 5 tumores de ouro e 5 ratos de ouro com os que devastaram suas terras. Façam essas imagens de tumores, ratos, para demonstrar honra ao Deus de Israel. Quem sabe ele pare de afligir vocês, seus deuses e a sua terra. Não endureça o coração como fizeram o faraó e os egípcios, que só deixaram Israel partir quando Deus castigou severamente. Agora, construa uma carroça nova, escolha 2 vacas que tenham acabado de dar a cria e sobre as quais nunca tenha sido colocado a canga de arado. Atrelem as vacas à carroça, mas prenda num curral os bezerros recém-nascidos. Coloquem a arca do Senhor sobre a carroça e ao lado dela põe uma caixa com os objetos de ouro, que vocês enviarão como oferta pela culpa. Então deixe as vacas irem para onde quiserem. Se elas atravessarem a fronteira de nossa terra e dirigirem a Bet-Semes, saberemos que foi o Senhor que trouxe sobre nós essa grande calamidade. Do contrário, saberemos que não foi a mão dele que passou sobre nós, mas que isso aconteceu por acaso. Os filisteus seguiram as instruções. Atrelaram 2 vacas à carroça, prenderam no curral os bezerros recém-nascidos, colocaram sobre a carroça a arca do Senhor e a caixa com os ratos de ouro e os tumores de ouro. E de fato, as vacas não se desviaram nem para um lado, nem para outro, mas seguiram direto pela estrada para Bet-Semes, mugindo por todo o caminho. Os governantes filisteus as acompanharam até a fronteira de Bet-Semes. Os moradores de Bet-Semes estavam colhendo trigo no vale quando viram a arca chegar em cheiro de alegria. A carroça entrou no campo de um homem chamado Josué e parou ao lado de uma grande pedra. Então o povo quebrou a madeira da carroça para fazer fogo, matou as vacas e ofereceu ao Senhor como holocaustos. O homem da tribo de Levi
retirou da carroça a arca do Senhor e a caixa com os objetos de ouro, e colocaram sobre uma grande pedra. Naquele dia, o povo de Bet-Semes ofereceu ao Senhor sacrifícios e holocaustos. Os 5 governantes filisteus viram tudo isso e no mesmo dia voltaram para Ecrom. Os 5 tumores de ouro enviados pelos filisteus ao Senhor como oferta pela culpa eram presentes dos governantes de Asdod, Gaza, Ascalon, Gat e Ecrom. Os 5 ratos de ouro representavam 5 cidades filisteias e os povoados ao redor, controlados pelos 5 governantes. A grande pedra sobre qual a arca do Senhor foi colocada se encontra até hoje no campo de Josué, em Bet-Semes, como testemunha do que aconteceu. Essa história, gente, é muito contada, viu? É uma das coisas que nós, como cristãos, precisamos entender, faz parte do contexto histórico, é esse momento, quando a arca de Deus ela é tomada. Isso é sempre contado. Alguns pregadores vão citar esse momento para falar sobre a vida de Davi, para falar sobre o governo de Saul, para falar sobre a casa de Abinadab. São pontos que nós precisamos entender, tá? Então, 1 Samuel, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6, precisa ser lembrado, tá? Nós estamos nesse momento lendo a Bíblia em ordem cronológica e esse evento, quando a arca de Deus ela é tomada, é algo que nós precisamos entender, porque faz parte do contexto. É agora que nós vamos... Tem que ser boa, pastor? Chegou agora, como é que você está entendendo? Esse momento nós precisamos entender quando nós vamos falar que a arca ficou na casa de Abinadab, quando Davi ele vai buscar a arca para estabelecer o seu reinado e ele vai trazer essa presença de volta. Nós precisamos lembrar desse momento, tá? Esse faz parte da história. Então o que acontece? O povo pega, rouba a arca num período de guerra, a arca com a presença de Deus vai trazer consequência ali para o povo filisteus. Eles vão entender que é a presença de Deus que está fazendo tudo aquilo e eles mandam a presença de volta ali em cima da vaca, nas carroças. Eles vão oferecer os ratos de ouro, os tumores de ouro, em sinal de honra a Deus, para se redimir da culpa que eles tiveram ao pegar a arca e levar para casa deles. E eles estavam fazendo isso tudo no intuito de quê? De cessar a praga que estava sobre eles. E o que os sacerdotes lá do povo filisteu falou foi o seguinte: olha, vocês enviam a arca de volta. Se o tumor cessar, se a praga cessar, de fato foi o Deus de Israel que colocou isso sobre vocês. Se não, não foi. Foi algo que aconteceu por acaso. E é isso que eles estão provando agora. E aí a arca vai, conduzida ali pelas carroças, as vacas, e chega na cidade de Bet-Semes, aonde está ali no terreno de Josué. Josué pega, mata as vacas, faz o holocausto, oferecem holocaustos ao Senhor. Os levitas vêm e retira a arca, porque somente os levitas poderiam tocar na arca, e eles vão agora destinar a arca para o lugar correto. Mas aí nós vamos ver o que vai acontecer ainda aqui em Bet-Semes. Versículo 19. O Senhor matou 70 homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. E o povo chorou muito por causa daquela grande matança. Quem pode estar na presença do Senhor, esse Deus santo? Clamaram. Para onde mandaremos a arca daqui? Então enviaram mensageiros ao povo de Criat Jearim e disseram: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Venham buscá-la. E aí eles estão clamando, né? Eles estão dizendo, para o pessoal de Criat Jearim: olha, vocês podem vir buscar essa arca, porque aqui ela não vai ficar, porque aqui já matou 70 homens. E quando a gente olha para esse versículo, a gente pode pensar assim: nossa, mas por que Deus fez isso?
Nossa, mas Deus é mau, né? Matou 70 homens porque eles olharam para dentro da arca. Por que Deus fez isso? Olha, lá no território filisteu, ele só mandou a praga para que o povo tivesse temor e entendesse: não mexa com aquilo que vocês não sabem. Porém, em Bet-Semes, eles sabiam com quem ele estava lidando. E quando Deus deu ordem para Moisés construir o tabernáculo, construir os itens santo, o que constituía, né, o átrio, o lugar santo e o santo dos santos, e o que simbolizava a Arca da Aliança, que era aquele baú que teria a lei com os 10 mandamentos, o pão, né, o maná que desceu do céu e a vara de Arão, de Moisés que floresceu. Eles sabiam que não podia aproximar da arca de qualquer maneira, e não era qualquer um que aproximava dela. Agora para poder pensar o tanto de curioso que nos chegou naquele lugar. Tipo, a primeira vez a arca tá aqui entre a gente. Vamos ver o que tem dentro dela? Vamos olhar aqui para dentro dela pra gente ver? É muita gente, que nunca tinha visto. A arca só ficava no templo. Somente levita podia olhar. Aí, de repente, a arca chega na nossa cidade. Igual, por exemplo, hoje eu moro em Belo Horizonte. Mas vamos colocar aí, quem mora em outra cidade, me fala um ponto turístico e central da sua cidade. Me conta aí um ponto central da sua cidade. Aqui nós temos várias praças, né? Tem a Praça Raul Soares, tem a Praça da Liberdade, tem várias praças aqui em Belo Horizonte. Supondo que a Arca de Deus está estacionada na Praça da Liberdade. Chegou, o povo filisteu mandou a arca parar ali na Praça da Liberdade. E eu sei que a Arca da Aliança está ali parada na Praça da Liberdade. Me fala qual cristão que não vai ali saber. Deixa eu lá ver o que está acontecendo. Gente, a Arca da Aliança chegou. Está estacionada na Praça da Liberdade. Vamos lá ver. Uai, ícone histórico. Eu nunca vi a Arca da Aliança. É isso que está acontecendo. O povo está impressionado que a arca está ali. Gente, a arca chegou na nossa cidade. Ela está estacionada ali sobre uma pedra. E o povo foi ver. Só que o povo de Israel, eles sabiam que diante da presença não podia se chegar de qualquer maneira. E até hoje, nós como cristãos, também sabemos disso. Sabemos que diante da presença de Deus, nós não chegamos de qualquer maneira. Bobo tolo aquele que se achega diante de Deus, né? Sem reverência. É só Deus. Não, não é só Deus. É o nosso Deus. É o Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus, ela vai falar: venha como você está, não permaneça. Quando a gente chega diante de Deus, a gente chega entendendo que somos pecadores, que somos falhos, que Ele é um Deus Todo-Poderoso, que Ele é um Deus Santo e que precisamos da mão dEle, do toque dEle purificador para ficar. Então chega com reverência, chega com o coração quebrantado, com o coração humilde. Nós precisamos saber chegar diante do Senhor. Diante dEle, chega com santidade, chega com reverência. A palavra de Deus vai falar e apontar várias vezes: aquele que te chamou é santo, santifique vocês também. Sem santificação, a qual ninguém verá a Deus. Então tem vários pontos na palavra que vai falar: santifiquem, santifiquem. Entende? Todo mundo entendeu? E foi por isso que o povo morreu, tá? É isso que está acontecendo. O povo chora, mas eles choram sabendo. Então Deus está cobrando de alguém que sabe, tá? Está cobrando de alguém que entende. Combinado? Deixa eu ver. Dá tempo de ler mais um capítulo? Como é que vocês estão aí de horário? Pra mim dá tempo de ler mais um pouquinho. Deixa eu ver aqui com a Cacau como é que ela tá aqui.
Como é que vocês estão de tempo? Quem que pode ficar mais um tempinho? É bom porque isso mantém a nossa mente mais fresca, porque ainda está nesse contexto da arca. E agora nós vamos ver para onde que a arca vai ser mandada, né? Então, combinado. Nós vamos para o capítulo 7, tá bom? Vamos lá para o capítulo 7, então. Então, os homens de Kiriat Jearim, né, que foi o povo para quem o pessoal tá clamando e falando assim, olha, vem cá, dá um jeito, busca essa arca, porque nós não vamos ficar com ela, porque aqui ela já causou um desastre. Eles a levaram até a casa de Abinadab, numa colina, e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava a espera de alguma ação do Senhor. Então a arca ela fica parada na casa de Abinadab durante 20 anos. Então Samuel disse a todo o povo de Israel. Lembra do Samuel? Samuelzinho, filho de Ana, né? Agora Samuel aqui está crescido. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros, de suas imagens de Astarotes, voltem o coração para o Senhor e obedeça somente a Ele. Então Ele livrará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal, de Astarote, e serviram somente ao Senhor. Nós vamos ver que o tempo todo, gente, o tempo todo, o único ponto que Deus ele vai falar com aquele povo é: parem de adorar outros deuses. O tempo todo. Nós vamos ver agora entrar a monarquia. Samuel é a pessoa que está conduzindo o povo agora, porque não tem ninguém até então, não tem juiz, não tem ninguém. Ele estava sendo juiz sobre aquele povo naquele período, né? A palavra vai falar que quando ele morreu, ele era juiz sobre aquele povo. Lá no capítulo 4, no versículo 18, vai falar assim, que Eli havia sido juiz sobre Israel durante 40 anos. Então, era Eli que era o juiz ali sobre o povo, mas ele não tinha sido eleito o juiz. Ele era sacerdote e ele que conduzia o povo naquele tempo. Então, agora, depois da morte de Eli, quem assume todo esse controle, o governo ali, é Samuel. Samuel que está conduzindo o povo aos lugares, e Samuel está sendo o porta-voz de Deus. E ele está falando assim, olha, se de fato vocês querem mesmo ganhar as batalhas, se de fato vocês querem uma vida diferente, lancem fora as imagens que vocês têm, coloca para fora os deuses estrangeiros, livrem-se dos deuses estrangeiros e obedeça somente a Deus. Esse vai ser o questionamento de Deus desde o momento em que o povo sai do Egito até o momento atual que nós estamos agora. Todo o tempo Deus ele vai fazer somente essa mensagem. Só tem essa mensagem. Deus vai falar assim, olha, livrem-se dos deuses de vocês e obedeçam os meus mandamentos. E os mandamentos de Deus não são penosos. Não são, gente. Ele o tempo todo tá falando assim, livra dos deuses de vocês. Por que vocês insistem? Sabe, nesses deuses. Toda vez que um rei vai subir ao poder, a primeira coisa que um rei correto, um rei que tem o coração voltado para Deus, ele vai fazer vamos santificar, vamos colocar a casa em ordem, vamos tirar essa prostituição aqui, esses deuses aqui. O problema é que hoje nós não vemos os deuses que nós colocamos no nosso meio. Os deuses do nosso coração, eles são embutidos demais.
E nós não conseguimos perceber se nós não sondarmos. Se nós não sondarmos, sabe, o nosso coração de bem, entende? E se nós não levarmos o nosso coração para esse lugar de obediência total. Eu tenho 15 anos de caminhada cristã. Eu olho hoje para minha vida e eu falo assim, Deus, muito obrigado pelo lugar que eu tô chegando com o Senhor. Eu ainda tô longe de chegar num ponto de uma estatura de varão perfeito. Igual a Bíblia fala, né, que Paulo chegou na estatura de varão perfeito e alguns dos discípulos chegaram. Eu ainda tô longe, mas eu tô caminhando para isso, porque eu tento ser 1% melhor todos os dias. E aí Deus vai me dando situações que vai provando meu coração e vai me ensinando. Eu olho para trás e eu vejo quão imatura eu era. Eu olho para trás e eu vejo situações que eu não dei resposta correta. Eu não entreguei o fruto que Deus ele queria. Por isso ele me repetiu na prova. Sabe? Eu vou vendo essas coisas. Mas tudo que Deus está exigindo de nós é que nós obedecemos a Ele. Ele exige as leis. São leis morais. É tudo que o Senhor pede. Ele vai falar, filhos, tirem do coração de vocês os ídolos. Livrem-se dos deuses de vocês, dos ídolos de vocês. E me obedeça. Hoje, eu não sei vocês, né? Se vocês vão concordar comigo ou não. Se você tiver outro Deus que você acha aí que pode ser uma concorrência, me fala, escreva aí nos comentários. Mas quais deuses você acha que hoje ocupam o lugar no nosso coração? Eu acho que o maior Deus hoje e ídolo que concorre ao nosso coração é o dinheiro. Né? Por quê? Porque hoje tudo você precisa do dinheiro. Essa semana que passou mesmo, eu virei para Deus várias vezes e falei, Deus, eu preciso de muito dinheiro, muito dinheiro. E eu vi falando para Deus, eu preciso de muito dinheiro, Deus, eu preciso de muito dinheiro. E eu falo desse jeito para ele, Deus, eu preciso de muito dinheiro, muito dinheiro. E a Cacau vira pra mim e fala assim, pra que você precisa de muito dinheiro? Eu falo, pra fazer isso. Porque hoje, tudo que a gente vai fazer precisa de dinheiro. Eu tenho convênio, mas eu fui fazer alguns exames que tem que pagar. E aí a moça foi falar assim, Raira, eu vou te pedir esse exame aqui, mas o seu convênio não cobre, tá? Eu falei, tá, obrigada. E aí, tá, tudo bem, tem que pagar? Eu vou fazer exame de vista, eu tenho que comprar o óculos, precisa de dinheiro. Eu vou fazer um lanche para a célula aqui, que tem aqui na minha casa, eu preciso de dinheiro. Vocês estão entendendo? Eu vou para um aniversário em outra cidade, eu vou visitar alguém, eu tenho que ir para Itabirito, onde minha mãe mora, eu preciso de dinheiro. Vocês estão entendendo? E aí a gente tem que tomar um cuidado pro dinheiro não ser um Deus no nosso coração. Eu falei com o Senhor, falei, Deus, o dinheiro ele não é um Deus no meu coração. Porém, hoje, ele concorre muito com o Senhor, porque a nossa vida, ela rodeia o dinheiro. É pneu de carro, é IPVA, é a conta de luz que tá cara. Você vai comprar um tomate, você vai comprar qualquer coisa, gente. Eu não sei vocês, aonde vocês moram, a localização, mas eu vou falar pra vocês. Se eu for fazer um almoço aqui na minha casa, para 4 pessoas, vou fazer um estrogonofe. Ontem, por exemplo, eu servi estrogonofe aqui na célula de casa. Deu R$90. Com um refrigerante e... Eu comprei um refrigerante, uma água com gás e as coisas para poder fazer. R$90. É tudo muito caro. Eu vou te falar. Como o dinheiro não ser algo que nos preocupa? Entende? E aí a gente cai nessa balança de basta o seu próprio dia, o seu próprio mal, mas também, por favor, Deus me socorre aqui, eu preciso de dinheiro, e a gente fica doida. Eu não tenho filho, eu não tenho filha, sabe? Mas eu penso pra quem tem filho, que aí a preocupação muda, que é Deus, o iogurte, Deus, por favor, porque eu tô colocando Deus, tá? Mas tem gente que não vai pedir Deus.
Tem gente que vai ficar assim, não vai acordar, meu Deus, o iogurte tá acabando, não tem carne para essa semana, e eu tenho que comprar vegetais, eu tenho que comprar legume, e eu tenho que, o tênis da criança tá gasto, tem que comprar uniforme, e é isso, e a professora pediu um livro, e tem a viagem da criança para poder pagar, que a escola vai para uma excursão, e eu não tenho dinheiro, e aí você começa a esquentar seu coração, a sua cabeça, e aí sua cabeça fica pilhada. Eu preciso de dinheiro, dinheiro. E aí a gente fica sufocado. Eu tô contando pra vocês diante do meu cenário. Mas talvez você tá passando diante do seu cenário. E aí o dinheiro começa a nos sufocar. Entende como o dinheiro é o nosso Deus? E aí a gente começa a fazer pergunta pro dinheiro. Como, Raira, você faz pergunta pro dinheiro? Você pergunta pro dinheiro, dinheiro, eu posso ir em tal festa? Porque se você tiver dinheiro, você vai. Se você não tiver dinheiro, você não vai. Aí você pergunta pro dinheiro, dinheiro, eu posso fazer tal faculdade? Não, não posso, porque... Dinheiro, eu posso fazer um almoço aqui em casa para receber minha família? Ou não? A gente começa a perguntar pro dinheiro o que nós podemos ou não fazer. E aí ele se torna um ídolo na nossa vida. E não Deus. Por isso que eu digo que ele concorre. E aí a palavra diz, livrem-se dos seus deuses. Livrem-se dos seus deuses. Porque quem é o nosso Deus é o Senhor. E aí nós precisamos perguntar a Deus, eu posso ir nesse aniversário ou não? Porque se eu puder, você vai mandar o recurso. O Senhor vai mandar o dinheiro. Gente, eu sou prova disso. Eu vivo isso o tempo todo, sabe? Não tenho um salário. E eu tenho que pedir Deus dinheiro pra tudo. Deus, eu tô precisando de dinheiro pra isso. Tô precisando de dinheiro pra isso. A Cacau também é a mesma coisa. E ela falou, amiga, eu preciso disso. Eu falei, nossa, nem. Nós precisamos de muito dinheiro, então. Eu achava que era pouco, mas é muito, então. Porque eu e Cacau, a gente divide o mesmo recurso. Tudo que chega pra nossa vida, a gente divide. Porque nós vivemos o mesmo ministério. Então, o recurso que chega na nossa vida é dividido. Mas eu entendo que o Senhor não quer que a gente fique ocupando a nossa mente com essas coisas. Basta o seu dia, o seu próprio mal, né? Então, se ele não mandar o recurso para fazer o exame de vista, é porque vai aguentando mais um pouco. Se ele não mandar o recurso para trocar o pneu do carro, é porque vai aguentando mais um pouco. E assim vai, né? É dessa forma que a gente vai vivendo. Mas o dinheiro não pode ser o Senhor na nossa vida. Vocês conseguem ver outro Senhor? Talvez um relacionamento pode ser um Senhor na sua vida. Um Senhor do tipo, meu filho é um Senhor. A minha casa é um Senhor. Entende? Essas coisas. E aí Deus vai falar, livrem-se. Coloquem pra fora. E me obedeça. Me obedeça. Me obedeça, porque a palavra diz, busque em primeiro lugar, né? O reino, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Tá certíssima. É sobre isso, tá? Vamos continuar lendo. Assim os israelitas se desfizeram das suas imagens de Baal, tarotes, e serviram somente o Senhor. Então Samuel lhe disse, reúna todo Israel em Mispa, e eu orarei ao Senhor por vocês. Versículo 6. Eles se reuniram em Mispa e tiraram água do poço e derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que havia pecado contra o Senhor. Foi em Mispa que Samuel se tornou juiz em Israel. Agora ele está se tornando juiz sobre aquele povo. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispa, mobilizaram seu exército e avançaram. A saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados. Não parem de clamar ao Senhor, o nosso Deus, para que ele nos salve dos filisteus.
imploraram a Samuel. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e ofereceu ao Senhor como holocausto. Suplicou ao Senhor em favor de Israel e o Senhor o atendeu. Olha que Deus atendendo o clamor desse povo. Enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Tá vendo quando tem um coração alinhado? Deus, ele manifesta. Deus sempre envia recurso. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispa até um lugar abaixo de Bet-Car, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre a cidade de Mispa e Gessana. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Então é daqui que vem esse termo, né? Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram derrotados e não voltaram a invadir Israel por algum tempo. Durante toda a vida de Samuel, a mão do Senhor esteve contra os filisteus. Isso prova o tanto que o coração de Samuel era um coração reto. As cidades israelitas que os filisteus tinham conquistado entre Ecrom e Gade foram devolvidas a Israel, junto com o restante do território que os filisteus haviam tomado. E houve paz entre Israel e os amorreus naquele dia. Samuel continuou como juiz em Israel pelo resto da sua vida. A cada ano viajava pelo território e julgava o povo de Israel em 3 locais. Primeiro em Betel, depois em Gilgal, por fim em Mispa. Então voltava para sua casa em Ramá, de onde liderava Israel como juiz. Ali Samuel construiu um altar ao Senhor. Né? Samuel, ele está levando aqui a sua vida totalmente rendida ao Senhor. Isso a gente volta e devolve aqui a honra, né, para Ana. A gente volta, Ana orou e pediu um filho, e esse filho deu toda a glória a Deus. Às vezes a gente olha e fala assim: nossa, Samuel tinha um coração reto a Deus. E a gente não lembra quem que foi que levou Samuel a esse lugar. Ana foi a pessoa a pessoa responsável que colocou Samuel naquele lugar, porque foi através da oração dela que Samuel vem para cumprir um propósito. É lindo olhar para a vida de Samuel. Gosto muito da vida de Samuel. Raira estava lendo ontem acerca mesmo de alguns fazendo o contrário à vontade de Deus. O final foi sobrenatural. Exemplo, Ismael não pediu para nascer, fruto de uma ignorância de Agar e Abraão e Sara. Mas Deus usou dependente de Ismael para comprar José. É isso? Mas Deus usou descendentes de Ismael para comprar José do Egito. Deus sabe de tudo. Bastamos crer nele para fazer a sua vontade? Seria isso? Gerson. É Gerson? Você está pontuando que independente, né? Às vezes vai acontecer coisas que não estavam no nosso cronograma, mas Deus, ele transforma aquela situação em uma bênção? Seria isso? Se foi isso, eu concordo. Deus, ele sempre tem os seus meios, né? Os meus olhos se abriram e entendi que estava idolatrando meu esposo. Amém, filha. Há sempre o tempo de reposicionar. Ore por mim. Amém, Caetano. E assim nós terminamos. Hoje nós lemos 3 capítulos. E falamos sobre... Por favor, internet. Hoje nós falamos sobre esses pontos, né? Sobre a arca de Deus ter sido levada pelo povo filisteu. Trouxe praga para aquele povo. Eles devolvem a arca, né? Mostra que o Deus deles não
não tinha poder algum. Deus mata o povo de Bet-Semes porque eles chegaram diante da presença de qualquer maneira, de qualquer forma. A arca é levada para Kiriat Jearim e ali ela fica na casa de Abinadab durante 20 anos. E aí depois aparece Samuel sendo levantado e levando esse povo a um lugar de santificação, de tirar os ídolos do coração, de se render totalmente ao Senhor. E isso nos ensina que nós não carregamos a presença de Deus de qualquer maneira, nem levamos ela para os lugares que queremos somente para benefício. Nós precisamos ter reverência e chegar sempre de maneira correta e precisamos nos tirar, despir de todos os ídolos do nosso coração e obedecer fielmente aos mandamentos do Senhor. Essas são as lições que nós tiramos com o devocional de hoje, tá bom? Tem alguém que está assistindo essa live pela primeira vez que ainda não aceitou Jesus como Senhor da vida e gostaria de fazer essa oração nessa manhã? Se você quer se render aos pés do Senhor, se você quer aceitar Jesus como Senhor, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor. E se você está afastado dos caminhos e hoje você quer voltar, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. E eu vou orar por você também, tá? Tem alguém? Se você já aceitou Jesus como Senhor da sua vida, você escreve: eu sou salvo. Amém, Dayana. Glória a Jesus, eu vou orar por você. Tem mais alguém que está aqui nessa live pela primeira vez? Deixa eu te conhecer. Tem alguém que assistiu a live hoje pela primeira vez? É novo por aqui? Coloque a mão no coração, vou orar por vocês. Feche seus olhos. Dayana, aí da sua casa você vai falar assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Escreve meu nome no livro da vida. Luna, seja bem-vinda em nome de Jesus. Hélio Lopes, você está aqui até agora, que gracinha. Ficou aí pelo devocional inteiro? Tô muito feliz, viu? Feche seus olhos e vamos orar e agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa manhã tão gloriosa, pela tua bondade, teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado pelo teu carinho, Pai. Obrigado por esta palavra, que ela possa germinar em nosso coração e produzir muitos frutos, a 30, a 60, a 100 por um. Nós queremos retirar e remover todos os ídolos do nosso coração. Eu citei aqui, Pai, somente o dinheiro, porque é algo hoje que mais concorre no nosso coração e é algo que o Senhor Jesus chamou de Senhor. Toda vez que a gente olha para a palavra, a única coisa que Jesus chamou de concorrência, de outro Senhor, é o dinheiro. Então, Pai, que o Senhor possa trazer lembranças também daquilo que nós colocamos como ídolo no nosso coração e nos ensina, nos ajude a tirar, Pai, todos esses ídolos do nosso coração, Pai. E sirve somente ao Senhor com alegria, com dependência, sabe, Pai? É o que nós te pedimos. Nós queremos ser levados para esse caminho de fidelidade, Pai, de obediência em nome do Senhor Jesus. Eu oro pela vida da Dayana, que hoje aceitou o Senhor como Senhor da vida dela. Eu creio que tem mais pessoas, Pai, que ainda vão assistir essa live e aceitarão o Senhor como o suficiente Senhor da vida delas. Escreva esses nomes no livro da vida e quando o Senhor voltar para buscá-los, para buscar a sua igreja, que o Senhor venha e nos pegue, Pai. Em nome do Senhor Jesus é o que eu te peço. Nos dê um dia abençoado, que nós possamos permanecer na tua palavra e corresponder ao teu chamado em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Nós já te louvamos e te agradecemos. Amém. E amém. Amém e amém. Tô me contentando com o que tenho de você. Deixa de ser bobo. Deixa de ser bobo.
Ai, você é bobo, Hélio. Depois me chama. Eu tive um sonho sinistro. Tá bom, vou te chamar, tá? Ai, amigo, não fala não. Eu tô tão ruim de WhatsApp. Tem mais gente pra responder, meu WhatsApp tá cheio. Tá difícil. Caetano, seja bem-vindo por aqui, tá? Eu acho que é a primeira vez que eu vejo você por aqui. Você é bem-vindo. Nós temos devocional toda segunda, quarta e sexta. Então, e volte sempre. Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica. E é isso. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Viu? Luna, você também, seja bem-vinda. Um beijo gigante no coração de vocês. Gente, eu não tô conseguindo alimentar o meu Instagram. Tá sendo difícil os dias por aqui. Mas tenho sido grata ao Senhor por tudo. Raira linda, que Deus te abençoe. Luana da Mata. É você que tá por aqui no Brilho. Instagram, deixa eu decorar. Brilho no Lar. Tá bom, decorei seu Instagram. Beijo. Você tem prioridade, sim, amigo. Beijo. Beijo, um queijo e até sexta-feira, se Deus quiser. Gente, eu não vi a Lila. A Lila tá por aqui? Tá não, né? Não vi a Lila. Fiz chamada Lila. Vou mandar mensagem pra ela. Eu sinto falta das pessoas mais presentes. Tá bom? Beijo. Fica com Jesus.